E esse é o grande desafio para nós que estamos aqui, nesse plano de existência. E se estamos aqui é porque escolhemos. Alguns aqui estão compulsivamente, é verdade. Mas a maioria de nós optou por vivenciar esses processos, né? E um dos desafios, talvez o maior, desse plano de existência, neste planeta que nós chamamos de Terra, seja justamente a questão do mental, né? Isso que nós chamamos de mental inferior. Aliás, um detalhe interessante, né? Nós sempre nos referimos a esse plano de existência como um plano tridimensional, ou a tridimensionalidade, né? E óbvio que a física diz que se chama tridimensional porque existem aqui, né, três diretrizes de percepção, né, que é altura, largura e profundidade, ou seja, os objetos são tridimensionais. A realidade é tridimensional, tem três dimensões: altura, largura e profundidade. Todas elas mensuráveis, o que nos dá essa sensação de realidade. Mas, na verdade, dentro das esferas espirituais, esse plano é chamado de tridimensional porque aqui nós temos que lidar com três dimensionalidades internas. As três dimensionalidades internas que temos que lidar com elas são o físico denso, o emocional e o mental inferior. São com essas três dimensionalidades internas que nós lidamos. Todos que estão aqui estão condicionados por essa tridimensionalidade interna. O mental, o emocional e o físico. E notem como tudo no nosso campo cognitivo está sedimentado, amarrado a esses três aspectos. O aspecto sensitivo, que o meu corpo me dá, porque meu corpo produz sensações. O aspecto intelectivo e o grande, né, aspecto das emoções, dos sentimentos, que é trazido pelo meu corpo emocional. E nisso está toda a nossa vulnerabilidade. Por isso que o trabalho espiritual, o caminho espiritual, não tem nada a ver com ideologias. Nada tem a ver com o fato de eu ser cristão ou budista, islâmico ou judeu. Espiritualidade é um processo interno de ter controle sobre mim mesmo, de dominar essas forças internas no meu próprio íntimo. Essas pulsões que são mentais, emocionais e físicas. Quem a isso controla é espiritual. Quem a isto não controla, embora possa ter todas as religiões, ele não é espiritual. Buda dizia: a vitória não é externa, a vitória é sobre si mesmo. A grande batalha de Kurukshetra, a grande narrativa que está presente no Bhagavad Gita, nesse diálogo que existe entre Krishna e Arjuna, né, nesse campo de Kurukshetra, nessa batalha de Kurukshetra,
onde os Pândavas e os Kauravas entram em conflitos, embora sendo parentes, é uma simbologia para essa batalha interna. Quem são os nossos adversários? Os nossos adversários não estão fora de nós, estão próximos de nós. Essas forças descontroladas são os nossos inimigos. São elas que roubam a nossa felicidade, são elas que nos submetem ao sofrimento. Samana Jesus enfatizava: ame o seu inimigo. Mas Samana Jesus não acreditava que alguém pudesse ser inimigo, porque ele via a todos em igualdade e amorosidade. Então, ele não se referia a outra pessoa como inimigo. Ele se referia aos nossos inimigos internos, que precisam ser curados pela energia do amor. Autoamorosidade. Autoamorosidade é uma cultura, é algo que nós cultivamos, é algo que nós desenvolvemos. E nós precisamos ter essa compreensão desses planos que estão dentro de nós, porque somos seres multidimensionais. Somos multidimensionais, mas geralmente nós, né, nos cristalizamos num processo de unidimensionalidade, como se existisse apenas uma realidade, que é exatamente essa realidade mais imediata, que é o mundo material, que é o plano da matéria concreta. Nós não temos a percepção multidimensional. Nós ficamos aprisionados na unidimensionalidade, como se o universo fosse singular, como se o plano da manifestação se resumisse a este planeta e se resumisse apenas à superfície do planeta. Porque mesmo em termos planetários, nos referindo especificamente ao planeta Terra, existem aqui várias dimensões, e não só esta de superfície, que nós percebemos com os nossos sentidos físicos. Mesmo a nossa humanidade não se restringe à humanidade de superfície. Existem outros seres, outras consciências que vivem nesse mesmo planeta, em outras dimensões. Nós somos terrenos, ou seja, nós somos uma humanidade de superfície, que é o plano mais concreto, mais denso. Mas também existe as dimensionalidades intraterrenas, as dimensionalidades supraterrenas e também as dimensionalidades extraterrenas. Então nós temos intraterrenos, terrenos, supraterrenos e extraterrenos. Mas com quem nós lidamos? Ou qual o nível de percepção que nós temos? Apenas da superfície, ou seja, apenas esse estado de contato com o plano tridimensional concreto. Essa humanidade que está aqui na superfície sequer é desse planeta. Nenhum de nós é originariamente desse planeta. Nós estamos aqui
meramente estagiando. Nós viemos aqui com um propósito. Então, nenhum de nós é terrícola ou pertence a esse plano da materialidade concreta, tridimensional desse planeta. Existem civilizações muito mais avançadas que nós, tanto em termos tecnológicos como em termos de avanço espirituais, locadas nos planos internos deste mesmo planeta. Civilizações intraterrenas. E quando nós dizemos intraterrenas, nós não estamos nos referindo que elas estão dentro da, geograficamente falando, dentro da Terra, no sentido de que se cavássemos, chegaríamos a uma civilização dentro do planeta, no sentido físico concreto. Intraterrena significa que elas estão no plano dimensional interior, né, a esse planeta, em outra dimensão, em outra frequência. Ontem nós estávamos na reunião da terceira visão, Aninha estava presente, né? E ali foi recebida uma mensagem atribuída à Aurora. A Aurora é uma civilização, uma cidade intraterrena, que fica no Uruguai, e que é responsável pelo projeto de formação de curadores cósmicos em trabalho amoroso para com esta humanidade de superfície. Veja, isso é um fato, isso é uma realidade, mas que consciência que nós temos disso? Porque nós estamos cristalizados no estado perceptivo que gira, gira, gira sem sair do lugar. A nossa mente sempre nos traz mais do mesmo. A nossa mente, ela não sai daquilo que já é conhecido. Então, ela se move do conhecido para o conhecido. E com isso, ela nunca sai de um certo lugar. É interessante quando nós temos a percepção, né, de que nós, dentro da nossa estrutura cerebral, com as suas sinapses, nós não utilizamos mais do que 9% desses recursos que essa estrutura orgânica, né, esse cérebro animal biológico que nós temos, poderia ter incapacidade de atividade cerebral. Tanto que alguém que use 12% já é considerado um gênio. Agora, é uma pergunta interessante. Por que que nós não ampliamos essa capacidade ou esse circuito neural para ampliar a nossa capacidade de percepção, cognição? Porque nós seguimos sempre os mesmos caminhos. Porque nós condicionamos os nossos impulsos e sempre acessamos sempre as mesmas partes. Isso é condicionamento. E olha que interessante que os Vedas, há pelo menos 4.000 anos antes de Cristo, falava desse estado de condicionamento. Que aquele que fica no estado mental, repete-se em estado mental, cria um condicionamento mental e dele não sai.
O que nos leva novamente a essa afirmação de Atma Gurudeva de que a sua percepção é o seu cárcere. Porque aquilo que você percebe, nisto você se torna. E quando você tem uma percepção pobre, pobre será a sua realidade. Então, por que que nós, embora tenhamos milênios de evolução, nós não usamos a totalidade da nossa capacidade animal, cerebral? Porque nós não somos criativos, nós somos repetitivos. Nós só nos movemos do conhecido para o conhecido. Era exatamente disso que Krishnamurti falava. Krishnamurti dizia: a humanidade está num estado de catalepsia, porque ela não se permite conhecer o novo, porque ela tem medo do novo, porque ela só trabalha com aquilo que já está cristalizado, com aquilo que já está solidificado. Isso cria os condicionamentos mentais. Isto gera as crenças, e todas as crenças são limitantes. Façamos um inventário honesto de todas as coisas que nós acreditamos. Vejamos como elas são resultado daquilo que nos ensinaram, daquilo que recebemos da nossa cultura, daquilo que recebemos dos nossos pais, daquilo que recebemos da nossa religiosidade familiar. E uma vez que esses conceitos estão instalados, nós os repetimos. Qual é o problema das religiões? É que as religiões falam sempre mais do mesmo. Elas não saem daquele lugar. Elas criam um corpo dogmático, um corpo de percepção e concepção, e repete aquilo exaustivamente. Não existe criatividade. Então, geralmente, quem está muito apegado à religião está morta. Porque uma pessoa que percebe o plano da vida ou entra no plano da vida, ela é sempre nova. Por quê? Porque ela está liberta. Porque ela é expansiva. Porque ela não olha a realidade a partir de conceitos preconcebidos. Ela se permite olhar de maneira virginal. Ela se permite estar nua perante a realidade. Não é à toa que Samana Jesus, né, referenciou as criancinhas como aquelas que estavam aptas a entrar no reino dos céus. Por quê? Porque elas não têm os vícios mentais. Elas não estão cristalizadas em seus personalismos e egos. Elas não estão presas nesse pequeno circuito de impulsos mentais que só percebe o real pelo já percebido. Então nós não temos a real dimensionalidade do que somos ou a real dimensionalidade disso que nos envolve. E como estamos aprisionados a uma percepção muito imediatista e num nível muito objetivo e concreto, nós temos essa sensação de desconforto, nós temos essa sensação de pequenez. A Terra é um planeta isolado. Por quê? Porque nós ainda somos uma humanidade adoecida. Então, os nossos irmãos maiores do espaço não nos contactam de forma direta.
embora nós façamos parte de uma confederação galáctica, porque todos os mundos estão interconectados. Ninguém é uma ilha, assim como nenhum planeta também é isolado. Mas por que nós não temos um contato ostensivo com essas consciências intraterrenas, supraterrenas e extraterrenas? Porque nós não estamos preparados, porque nós ainda temos um nível de agressividade, nós ainda somos capazes de desarmonizar o equilíbrio do próprio Dharma. Então, nós somos vistos pelos nossos irmãos maiores como uma humanidade ainda enferma e com potencialidade de hostilidade. Mas todos os grandes místicos dizem que não está muito longe o momento em que essa humanidade vai se abrir para se reintegrar às demais humanidades intraterrenas, supraterrenas e extraterrenas. E isso vai forçar uma quebra de paradigma. Isso vai destruir a forma como nós olhamos para o mundo, para o próprio planeta e para nós mesmos. Como disse Samana Jesus, eu vim para atear fogo no mundo. E como estou ávido que esse incêndio se dê. E é esse incêndio que nós estamos aguardando, que ele venha.